Finalmente, o caso religioso mais polêmico do Brasil tomou um novo direcionamento. Uma das peritas envolvidas no processo do padre Júlio Lancelotti, Jaqueline Tirotti, vem a público e revela com exclusividade em podcast o que até hoje a mídia escondeu. Se muitos daqueles que acompanhavam os trabalhos do padre Júlio Lancelotti achavam que o caso tinha sido arquivado, Jaqueline Tirotti vai ao podcast do Arthur Duval e conta todos os bastidores envolvendo o caso mais triste da Igreja Católica no Brasil. Mas o que na verdade essa perita disse que vai esclarecer a dúvida de muitos católicos. Fique aí que você vai descobrir já logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após rumores dizendo que o vídeo envolvendo o padre Júlio Lancelotti fosse montagem, perita conta toda a verdade sobre os laudos das imagens, que vai deixar muitos católicos de queixo caído. Mas antes, vejam o que esse frei falou durante a homilia para uma fiel na paróquia de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Acompanhe comigo. De Jesus Cristo, porque a religião de Jesus Cristo é sempre voltada para os mais pobres. Senhor, tem gente que está fazendo carinho assim de não, mas é assim, viu? Se você não quer amar a Jesus Cristo, que veio para os pobres, ele disse: eu vim para que outros tenham vida, e vida em abundância. Foi Jesus que disse, não fui eu. Jesus disse que tudo o que fizeres a um desses pequeninos estarão fazendo a mim, viu? Preste bem atenção nessas palavras. Eu imagino uma pessoa ser contra o padre falando na missa. Ou você pensa que eu não estou percebendo o seu... Não. Vai puxar o saco lá do Bolsonaro, menina, vai lá. Meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? A pessoa ser a favor de uma pessoa que só quis matar todo mundo e diz cristão, que segue a Jesus. Será que segue a Jesus? Ele que é a favor dos órfãos, das viúvas, ele que é a favor dos mais desprovidos da sociedade. Como pode ter uma imaginação dessa, uma cabeça dessa? Só pode estar com o capeta. É o inimigo que está fazendo isso. Busquemos ver os irmãos e irmãs com os olhos de nosso Senhor, com os olhos da misericórdia, do perdão, da justiça, da solidariedade. Amém? Meus irmãos, aqui estamos diante de um fato, que a política se tornou mais importante que as ovelhas e que talvez muitos ainda não perceberam que os mais pobres estão sendo utilizados como ferramenta de manipulação ideológica. Mas aí eu pergunto, se a igreja já é a maior instituição de caridade do mundo, então por que muitos sacerdotes não se cansam de repetir as mesmas narrativas? Me fale aqui nos comentários se você concorda ou não da atitude desse padre, ok? E por falar sobre esse assunto, sabemos também que o padre Júlio Lancelotti é um dos grandes defensores dos mais pobres e que na época, quando saiu o vídeo polêmico, muitos disseram que era montagem e que ele jamais faria algo tão bizarro. Então, meus irmãos, acompanhe comigo o relato da perita revelando toda a verdade dos bastidores desse caso. Sendo provado, aí conta comigo. Só uma barbaridade, mas nunca foi. Foi feita ali uma perícia, me parece uma perícia bastante suspeita, contratada por caras que já têm um histórico de ataques ao padre Júlio. Eu não consigo entender. Os caras do MBL, né? Toda hora vão lá. Mas pra mim, cara, por quê? Por que esse cara incomoda tanto? Aí ele é um cafetão da pobreza, já ouvi muito isso. Ele é um cafetão da pobreza, ele se promove em cima dos pobres. Bom, em primeiro lugar, se promove pra quê? Tá ganhando dinheiro com isso? Tá se candidatando com um cargo público? Cara, por que ele desejaria essa promoção? É isso, né? Aliás, a sincronização ficou perfeita. Ficou ótima. Cara, foi bem na hora, cara. Foi incrível, cara. O lance é o seguinte: independente da opinião política que uma ou outra pessoa possa ter a favor ou contra o Júlio Lancelotti, o lance é o seguinte: a gente vai falar da perícia, porque ele falou que a perícia é suspeita e realmente as pessoas ficam questionando essa perícia aí, essa perícia aí. Então, vamos entender. Primeiro, independente da história, do porquê que foi pedida a perícia, independente do estímulo, o lance é que chegou uma demanda técnica pra você. Sim. Então, a partir dali, queria ouvir você sobre o que você analisou dos vídeos. Bom, quando chegou a demanda, eu analisei
eram vários vídeos, né? Então tinha vários vídeos, tinha vídeo com a headline, né? Que tinha ali escrito alguma coisa. Eu falei, eu quero vídeo cru, eu quero vídeo sem nada, sem nenhuma alteração pra eu saber se realmente houve alguma alteração, houve o uso de deepfake, houve alguma montagem nesse vídeo. E o vídeo que eu peguei era o vídeo sem nada, sem nenhum escrito, sem nenhuma alteração. E primeiro eu comecei pegando frame por frame, ou seja, quadro por quadro, pra ver se tinha alguma troca, se tinha alguma montagem nesse vídeo. Não tinha nenhuma montagem. No vídeo que eu peguei não aparecia a outra pessoa que estava falando com o padre. Só aparecia os atos libidinosos que ele estava praticando. E além do reconhecimento facial, eu peguei fotos do padre em várias situações para conseguir encontrar as características faciais dele. Diante das características faciais, eu confrontei com o que tinha no vídeo, vi que as características faciais correspondiam com aquela pessoa que estava no vídeo, que no caso era ele. Só que só as características faciais ainda podia haver aquela dúvida, mas e o deepfake? E se for uma pessoa muito parecida? Se for o irmão gêmeo do padre? Aí eu fui um pouquinho além. Então eu fiz uma investigação no Instagram dele pra ver se tinha o ambiente, né, a casa paroquial, né, que é onde o padre fica. E aí eu encontrei algumas características do quarto dele, né, que ele tirava foto do santinho, da santa que tinha no quarto dele. E em um desses conjuntos desses frames, é porque é muito rápido, né? O vídeo ele é muito dinâmico. E aí eu comecei a ver o ambiente, ou seja, fora do foco, né, que era o ato libidinoso, o ambiente atrás dele. E eu verifiquei o ambiente, móveis e santos, que eram justamente os mesmos que figuravam no Instagram desse padre. Ou seja, eu consegui ter uma certeza absoluta nesse caso, porque não eram só as características faciais, era a mobília, o local. Então eu mostrei isso no laudo, o laudo tá super amarradinho, tá tudo certo, todo bem fundamentado, inclusive no meu Instagram tem tudo, eu deixo o laudo lá, eu deixo tudo disponível, porque eu não tenho medo de nada, eu quero que vejam o laudo. Sim. Quem viu o laudo sabe muito bem do que eu tô falando, inclusive tem amigas minhas que não são de direita, são de esquerda, que viram o caso e falaram, não, eu concordo com você tá certa, seu laudo tá correto. Inclusive uma perita do Rio de Janeiro, que é de esquerda, ela falou, não, você tá certa, não tenho o que falar. Você trouxe algumas imagens, que essas imagens estão no laudo, é isso? Sim, estão no laudo. Tá. A gente não vai mostrar nada pesado aqui, pessoal. Só uma coisa. O laudo que você fez tem as imagens pesadas também ou não? Tem. Porque eu preciso analisar o vídeo inteiro. Tá. Então, de qualquer forma é o seguinte. Então, a gente não vai mostrar, claro, aqui, né, as partes pesadas. Você separou algumas imagens, Separei. É isso? Então, eu separei da santa, separei do santinho. Tem uma mesa que é um altarzinho. Você mandou pra ela, é isso? Vou mandar. Então manda aí pra gente ver exatamente o que tava rolando. Porque... Aí depois nós vamos falar sobre isso também, mas depois apareceu um suposto perito da revista Fórum, nós vamos falar sobre isso, né? Dizendo que na verdade a gente forjou isso, que a gente criou um cenário, a gente contratou um sósia do senhor Júlio Lancelotti, a gente não eu e ela, nós MBL, e depois a gente contratou perícias, no caso dela, que nem fui eu que contratei, eu conheci ela hoje, tá? Conheci ela agora, faz 10 minutos que eu conheci. Eu teria contratado ela pra então atestar uma fraude nossa. Então tudo bem, né? A gente vai ver isso. Tá no gatilho? Me dá um ok quando tiver. Ixi. Calma aí. Que aí eu vou mostrar pra você o seguinte, né? Independente, como eu tô falando, independente da sua opinião, né? Sim. Não dá pra você falar que é uma perícia fajuta ou que tem algum tipo de direcionamento, né? Só lembrando, tá? A perícia que eu contratei não foi dela. Eu nem conhecia ela. A perícia que eu contratei foi em 2020, de um perito chamado Onias. Um perito bastante conhecido, inclusive. E ele fez uma perícia. E eu fiz a denúncia e não mexi mais nisso. Depois, tá? O Rubinho Nunes, vamos falar o nome, vai. Rubinho Nunes. Acho que foi em 2020, sei lá quando, ele contratou uma perícia pra esses vídeos, e aí chegou, acho que, eu não sei se foi em você ou no seu pai. Foi em mim. Foi nela, e ela fez a perícia, eu nem sabia, e depois quando esse caso se tornou público, aí eu fiquei sabendo disso, né, e é a primeira vez que eu estou falando com ela. Então vamos lá, fica à vontade, Então, essas partes são alguns frames, né? Então, no frame, você consegue ver o que tá acontecendo no vídeo, só que também, às vezes, a câmera passa e deixa aparecer a parte da mobília. E aí, nessa parte, foi onde eu consegui ter essa certeza, porque não só é uma parte... Porque vamos supor que houvesse uma fraude, que houvesse toda essa montagem miraculosa que estavam pensando que existia. Vamos supor, poderiam contratar uma pessoa muito parecida, já seria muito difícil, mas... A mobília também, tudo, deepfake, então... E outra coisa, depois a gente vai falar da ação, mas o próprio perito da Fórum, no podcast que a gente foi, do Vilela, ele fala que não tem como excluir se foi o padre, se não foi o padre. Ele mesmo não dá certeza. Sim. E os dois peritos, tanto eu, meu pai, o Onias, todo mundo com certeza. Só que muitas vezes utilizam ali quem dá embasamento para embasar matérias fraudulentas, né? Aí nesse caso, o que você viu foi essa santa no fundo...
de onde ele estava, Tem certo? esse santinho, que é o menino Jesus de Praga, e tem a outra também. Tem a outra imagem, que é aquela santa ali de madeira. Tá. Então eu comecei a pegar partes da mobília. Não só isso, Põe tem próximo, também a outra mobília. Ó, essa santa, que é uma Sim. santa de madeira. Tinha uma outra santa também, então eu comecei a comparar. Tinham duas santas muito parecidas. Tá. A parte de cima, com a moldura vermelha, é o vídeo questionado, né? O vídeo que foi examinado. E a parte da moldura verde, geralmente nos meus laudos eu sempre coloco vermelho é onde tem a dúvida e verde é onde a gente tem a certeza. Então verde foi a foto que eu tirei do Instagram dele, em que tem a santa, que é... Só que a gente tá vendo a santa primeiro de cima, aliás, primeiro de baixo, né? Que é a gravação tá sendo feita na parte de baixo, e a outra imagem com a santa pra parte de cima. Então a gente pode ter uma diferença de angulação, o que dá uma diferença também. E outra coisa, ali em cima, a gente tem uma imagem que foi muito ampliada. Isso aparece num frame, então aquela parte ali é o braço do padre, Sim. aquela parte que tá ali em cima. Então eu tinha só um frame pequenininho que aparece essa santa. Você acha que se alguém fosse fazer uma fraude, ia pensar numa mobília, ainda ia passar durante milésimos de segundo, e aí ia aparecer uma santa? Sim. Tem mais uma imagem, isso ou não? Tem essas Jesus, duas, tá. tem mais no laudo. Tá. Não, vamos nos limitar, Sim. né, a essas coisas, Sim. né? Eu lembro que... Eu não lembro qual foi o laudo que eu li, se foi o Pseudonias, mas que tem as características faciais, né? Sim. E aí tem um frame do rosto dele e a comparação com outras aparições públicas dele em veículos oficiais de imprensa, etc. E aí tem aquele negócio que é vocês que manjam disso, né? A distância da bolinha de um olho para outro, da bolinha do nariz, a proporção com a boca, sobrancelha, não sei o que lá, atestando que era ele, né? Sim, Atestando que era ele. proporções faciais. Exatamente. E aí, a partir disso, você fez o laudo, entregou o laudo, e isso tomou uma consequência midiática. A partir da consequência midiática, veio a questão da revista Fórum, né? Sim. Explica pra gente o que aconteceu exatamente. Bom, a revista Fórum, tudo começou logo, acho que foi 2024, que foi quando eu fiz a perícia. Você fez a perícia no final de 23, é isso ou não? Não, foi 2024. Ah, sim. Dia 4 de janeiro de 2024 me procuraram e eu acho que finalizei dia 20, foi assim, já em janeiro eu já tinha finalizado e aí no começo do ano deu essa polêmica toda. Mas foi no começo de 2024. Quando deu essa polêmica, eu vi as matérias jornalísticas mentirosas da Fórum, que falavam que o laudo estava errado, que tinha deepfake, aí juntavam o laudo do perito Gaziro. Não sei nem se eu posso falar o nome, mas... Pode, é o Mauro Gaziro. Ele é o perito da Fórum. Ele apareceu publicamente como perito da Fórum. Ele apareceu publicamente, e inclusive foi no podcast e tal, então tinha um laudo dele que eu não concordava. Inclusive, ele falou, olha só, tem aqui uma deepfake, olha só. E a deepfake que ele fez estava totalmente diferente. Eu falei, caramba, você colocou uma deepfake pra mostrar que era totalmente diferente do que ficaria, né? Então... E isso é uma coisa, tá? Eu lembro que esses vídeos chegaram até mim em 2020, referindo-se a uma ocasião de 2019. Esses vídeos são de fevereiro de 2019. Sim. É que eles chegaram pra mim em 2020. Nessa época nem existia o deepfake. Não existia. Né? Então, assim, quando os vídeos foram feitos não existiam, quando ele chegou a mim não existiam, só depois, quando você fez a segunda perícia, mas peraí, a perícia é de 2024, mas o vídeo não é o mesmo vídeo de 2020 que eu recebi, então nem existia o deepfake, né? Na tela acho que aparece 2019, eu sei que o vídeo é anterior a 2020. Nessa época nem tinha deepfake tão avançada a ponto de fazer. Eu lembro que a conclusão disso é porque em algum momento mostra o dia do evento. Do evento e o dia da semana que era. E aí pelo dia da semana e o dia do evento você vê no calendário ele caía em fevereiro de 2019. Era um negócio assim, né? Porque ele não tinha lá, fevereiro, tá lá de 2019, mas ele tinha o dia da semana que caía em 2019. Isso em 2020, né? Então em 2024 foi feita a perícia do vídeo de 2020, né? Sim. Então, esse vídeo ele já era anterior. Naquela época não tinha tecnologia pra isso. Até mesmo no filme Os Vingadores, utilizaram um deepfake que não ficou tão boa. Nossa, será que alguém aqui do Brasil ia conseguir fazer uma deepfake tão perfeita? Não, é totalmente infundado. Mas é muito difícil de uma pessoa assumir os erros, né? Então, às vezes, a pessoa prefere ficar mentindo e se cobrir de mentiras. Só que o que acontece é que, quando começaram essas matérias jornalísticas, eu pensei, não, vai passar tudo isso, esse cancelamento vai passar, eu tô certa, eu sei disso e pronto. Só que, quando teve a notícia da minha pré-candidatura, eles voltaram a me bater. Só que quando você não dá um limite logo no começo, a pessoa já vem com um trator, já vem pra cima de você com força. E aí eles fizeram uma matéria jornalística falando que eu tinha feito uma falsa perícia. Falsa perícia, no Código Penal, é crime. 342 do Código Penal. E aí eu pensei, eu não posso deixar isso quieto. Claro, isso é uma calúnia. Exatamente, eu tenho que entrar com as medidas judiciais cabíveis. Então, eu entrei com um processo contra a Fórum. E no meio desse cancelamento todo, né, isso pra mim é novo, eu não tô muito acostumada a ser cancelada. E no meio desse cancelamento, eu falei, não, eu vou ter que fazer essa ação. Mesmo doente, eu fui lá, fiz a ação, entrei semana passada contra eles. A gente tem uma audiência agora pra dia 5 de maio.
Ah, entendi. No meu caso, tá? A gente processou a Fórum também, né? E é uma prática comum da Fórum apontar falsos crimes de pessoas que são seus opositores, né? Eles já fizeram isso comigo, nesse caso, Júlio Lancelotti, a mesma coisa. O próprio perito foi no Vilela falar que eu tinha forjado o laudo. E depois, como isso ficou muito risível, né? Porque assim, então eu contratei um estúdio, contratei um sósia, depois ele mesmo foi no mesmo podcast do Vilela, falar que não dá pra gente concluir. E depois tem uma fala dele, eu uso isso no processo, onde ele assume, não, é ele. Tem uma fala que ele fala, é ele, ele Às coloca. 2 horas e 6 minutos. Nossa. Eu coloquei no meu processo. Eu faço isso quando eu vou pra debate. Eu anoto exatamente o segundo que a pessoa No fala processo tá do tudo. negócio. E aí ele falou. Então, enfim, aqui no Brasil essas coisas demoram, mas o processo vai rolar, então espero que o resultado seja positivo. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se a gente cometeu um crime tão grave contra uma figura tão ilibada, por que ele não nos processa? A esquerda processa qualquer coisa. Se você falar, eu acho que a Erika Hilton não deve ser presidente, não sei o que lá. Transfobia. Como é que a gente então teria forjado uma coisa tão grave, né? E simplesmente a gente não teria nenhuma consequência jurídica disso? Como assim, cara? Então eu sempre falo, eu desafio o senhor Júlio Lancelotti a me processar, né? Já que, eu forjei esse vídeo, eu inventei isso, eu desafio o senhor Júlio Lancelotti a me processar. Meus irmãos e irmãs, talvez algo que eu possa dizer aqui pode escandalizar muitos católicos, mas você já reparou o quanto esse caso do padre Júlio Lancelotti tem repercutido negativamente e que mesmo assim a quantidade de fiéis que seguem ele é bastante numerosa? E é aí que me vem a pergunta: se esse caso fosse verdade, a igreja, por ordem do Papa, já não teria colocado alguém para investigar? Na sua opinião, você acha que essa perita está falando a verdade? Me fale aqui nos comentários o que você achou sobre o que essa perita disse, ok? Não esqueça também de dar o seu like e, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!